Em 2001, a revista Time lançou uma daquelas listas com os melhores de alguma coisa. Algo que talvez a gente até pudesse chamar de clickbait se o termo já existisse na época. Essa lista trazia os nomes dos melhores grupos musicais da atualidade, separados por país. Na opinião da revista, claro. E aí, dá-lhe obviedade como o Radiohead representando o Reino Unido e o sapatênis musical U2 cravando a Irlanda na chamada. A surpresa para muita gente foi a presença dos mineiros do Pato Fu como destaque do Brasil. Uma banda que ainda não tinha nem seus 10 anos de estrada. De acordo com o texto, o Pato Fu estaria por ali porque faz um pop rock com senso de humor e uma carga de eletrônica. Mas segure por aí na memória essa informação só um pouquinho, tá? Ainda sobre a lista, talvez ela tivesse se tornado um pouco mais memorável ou gerado mais conversas por essas bandas de cá se não fosse um pequeno detalhe. Ela saiu num sábado, 15 de setembro de 2001, ou seja, na mesma semana daquele conhecido 11 de setembro. Terceira torre. Falando em torre, lembrei de 11 de setembro. Que tanto fala no meu nome, que eu não tenho nada a ver. Como o Pato Fu é uma das minhas bandas favoritas, eu poderia passar horas falando sobre como a presença deles por ali no texto é super justificada. Mas eu sei que o papo aqui é sobre tecnologia e cultura digital, e se eu não for logo pro assunto eu posso te perder como audiência. O fato é que para mim, observar o surgimento, as produções e as letras do Pato Fu é também um jeito um pouco peculiar, eu concordo, de acompanhar a virada que houve do cenário de tecnologia indo de algo mais criativo, caseiro, quase artesanal, que dava para fuçar, remixar e aprender, para algo de mercado, caretíssimo, perigoso talvez. A segunda temporada do Fase 2 é sobre isso, sobre como ciência e tecnologia viraram inovação, como a inovação virou mercado e como tudo isso virou uma bela de uma... Sobre como essas mudanças impactaram nossa cultura, nosso dia a dia, nossas cidades e as nossas cabeças. Ah, e claro, vamos também filosofar sobre tudo isso sem tirar os pés da cultura pop. Meu nome é Kelson Douglas e essa é a segunda temporada do Fase 2. Episódio de hoje, Ruído Rosa, do eletrônico ao digital. Quando o Pato Fu figurou por ali, nas páginas da Time, no começo do século, a banda lançava seu sexto álbum, Ruído Rosa. Um disco que trouxe, logo na abertura, um cover que se tornou um verdadeiro clássico instantâneo do pop rock nacional. Enquanto em sua versão original, a música Eu tinha uma pegada meio jovem guarda, a roupagem do Pato Fu trouxe um formato pop rock acelerado com pitadas de música eletrônica. E quando eu digo música eletrônica, quero dizer eletrônico mesmo. Eu, é uma música do Graforré que tinha sido gravada no segundo disco deles, o Chapinhas de Ouro. Essa é a Fernanda Takai, vocalista do Pato Fu, falando sobre a música e o clipe da faixa em uma entrevista feita para a MTV Brasil. E a gente gosta muito dessa música. Quando ficou pronta a nossa versão, que a gente estava montando o disco assim, a gente percebeu que era uma das músicas mais fortes do disco, assim, que as pessoas ouviam e estavam até, que é aquela música que começa com aquele som engraçado, que é o som do Teremim. O Teremim, que a Rita Lee também soube usar muito bem em suas performances musicais, é o gancho para a gente começar por aqui numa viagem no tempo. É o seguinte, o Teremim, que eu vou descrever aqui como sendo um aparelho formado por uma pequena placa de madeira com uma antena de metal de um lado e um arco, também de metal, do outro, é um instrumento musical que nasceu em um laboratório. Seu inventor, o russo Leon Teremim, contava com uma dupla formação bem específica. O cara tinha diploma em física e violoncelo. Num certo dia, lá no começo de 1920, Leon trabalhava em seu laboratório construindo um dispositivo eletrônico que emitiria ondas capazes de retornar com informações sobre a densidade de gás de um determinado lugar. Em um dado momento das pesquisas, ele pensou em colocar sinais sonoros, além dos visuais, para ajudar quem fosse usar a ferramenta a saber se a densidade de gases estava nos conformes. Com isso, o dispositivo emitiria um tom que mudaria de altura conforme a densidade do gás também mudasse.
Só que o cientista descobriu nessa que conforme seu corpo se aproximava do aparelho, essa aproximação interferia nos sinais e mudava o barulho que a máquina produzia. E aí, como o cara também era músico, foi questão de tempo para que ele conseguisse tirar um som da hora lá da bugiganga, sem nem mesmo precisar encostar nela, e resolvesse transformá-la em um instrumento musical completo, o theremin. Agora fechamos a viagem no tempo e voltamos para o Pato Fu. Eu conversei com o John, guitarrista e um dos fundadores do Pato Fu, para entender como foi o processo criativo que levou a banda a usar o theremin lá no seu disco de 2001. Cara, é bem menos mitológico do que parece, assim, porque na verdade a gente não usou o aparelho theremin, a gente usou o som do theremin. E fuçando nos timbres que vinham no programa que eu uso para gravar, que eu uso até hoje, que é o Logic, tem um sintetizador que vem nele já, assim. E aí, fuçando os timbres, tinha um timbre lá, theremin. Aí eu toquei um negócio, o troço. Eu falei, uau, do caralho. É simples assim, é uma escolha de um timbre. Tá. Pode parecer que essa resposta iria estragar toda a minha empolgação com a música e com a história, mas... Só que eu sei que é um timbre que ele tem uma carga, assim, uma sonoridade que está associada a um monte de coisas, a filme de terror, a som de fantasma, aos anos 70, uma coisa meio psicodélica, assim, tal. Então esses timbres, eles têm uma carga emocional, né, que vem junto, assim, e esse timbre a gente sacou, eu percebi de cara, assim, que ele tinha isso, porque os timbres eletrônicos eram muito reconhecíveis, né, eram muito timbre eletrônico. Mas depois de um certo tempo, eles começam a ficar... A própria programação eletrônica, ela pode ser acústica, né? Então você não consegue mais saber se o negócio foi tocado ou programado. Mas, sim, tem um monte de timbre que o som em si já traz uma carga. Ou de alguém que usou aquilo primeiro, né? As pessoas escutam melotron, som de flauta no melotron, pensam, Beatles... sabe, esse negócio aí e tal, sei lá quem. E aí, e por aí vai. Esses timbres eles vêm com essa carga, esses timbres clássicos. Ahá, é aqui a parada. A estética da tecnologia. Além de sua contribuição na música, o theremin fez com que a tecnologia eletrônica, ainda pré-informática e pré-digital, começasse a entrar devagarzinho no imaginário das pessoas. E isso rolou bastante através da ficção científica e da música eletrônica, que ganhou várias atualizações depois daquela invenção estranha lá da terra do estrogonofe. Eu quero que máquinas, mais ou menos como computadores, sejam uma extensão do braço do compositor. Essa é a Daphne Oran, uma das peças centrais para o surgimento da música eletrônica britânica, em uma entrevista para a BBC em 1969. Ela foi a inventora da Oran Mix Machine, uma máquina que lia ondas ou timbres desenhados numa fita e transformava algo gráfico em som. I wrote down a couple words about cybernetics. Escrevi algumas palavras sobre cibernética. Quem fala por aqui é a Bebe Barron, responsável pela trilha sonora de Planeta Proibido, ficção científica de 1956, e primeiro longa-metragem a contar com uma melodia inteiramente produzida de forma eletrônica. A primeira etapa na realização de uma peça musical é construir os sons individuais que vamos usar. Para fazer isso podemos, se quisermos, ir até esses geradores de som aqui. Geradores eletrônicos. E ouviremos 3 dos sons eletrônicos básicos. Essa é a Delia Derbyshire, outra inglesa que também colaborou com o surgimento da música eletrônica, influenciando bandas como The Chemical Brothers, além de ser responsável pelos arranjos eletrônicos do tema da série Doctor Who. Nas primeiras décadas do século passado, quando o Sr. theremin começou a viajar pelo mundo apresentando seus experimentos científicos e sonoros, não existia transmissão de TV.
O cinema era mudo e os computadores, mesmo os mais mecânicos que usariam os códigos da Ada Lovelace, ainda não passavam de projetos. Com a proximidade da década de 50, a TV e o cinema se tornando, agora sim, audiovisuais, e o governo estadunidense despejando uma cacetada de dinheiro em pesquisa e desenvolvimento tecnológico durante e após a Segunda Guerra Mundial, a história começou a mudar. Por sorte a nossa, quando as tecnologias de computação, armazenamento e transmissão começaram a avançar de fato, o que não faltavam eram mulheres à frente de experimentos que misturavam ciência, arte e inovação para moldar o imaginário sobre o futuro, em muito através da ficção científica. Eu vejo uma trajetória muito presente assim, entre a aproximação de tecnologia e a cultura de modo geral e a criação artística, né? Esse aí é o Leonardo Foleto, jornalista, professor e pesquisador, criador do site Baixa Cultura e autor do livro A Cultura é Livre, uma história da resistência antipropriedade. Eu conversei com ele sobre essa conexão entre arte, cultura, tecnologia e também cópias. Sempre houve o desejo do ser humano de copiar. O que a gente tem a partir, especialmente do século XIX, eu acho, dá para dizer, é tecnologias que potencializaram a cópia de maneira considerável, de maneira que aí a gente está falando daquela série de tecnologias que possibilitaram a fotografia, o gramofone, que depois vai virar toca-disco, fita, enfim, o cinema, as próprias fotocopiadoras e tudo mais. Então, isso fez com que o desejo de cópia, que antes era algo difícil de ser concretizado em larga escala, passasse, então, a ser concretizado em larga escala. E, de modo mais simplificado, podemos dizer que o que potencializou isso foi a tecnologia, né? Foi a construção de máquinas digitais, antes pré-digitais ainda, analógicas, que permitiram a potencialização desse processo para vários lugares, né? Para várias pessoas e para vários lugares. Quando uma tecnologia como essas que eu estou mencionando vem, não é apenas a tecnologia, não é apenas o aparelho de copiar, o aparelho de gravar música, é todo um repertório de design, de mundo que vem com a propagação dessas tecnologias. Vamos lá. Desde sempre, o ser humano usou a cópia para transmitir, transformar e criar sua cultura e seus conhecimentos. Era assim na Roma Antiga, ainda na cultura oral, foi assim com a cultura escrita e impressa. E continuou sendo assim com a chegada do rádio, da TV e dos computadores pessoais, popularizados a partir dos anos 80. Ou seja, da metade do século passado para cá, o que não faltou foram formas de se consumir cultura, recombinar e criar algo novo. Mas tem também quem não quer saber de recombinar cultura nenhuma, só quer aprender a tocar uma unidade de música no violão para tentar conquistar as gatinhas. Yeah. We just might feel good. I wanna push you around. Well, I will. Claramente o Pato Fu é um bom exemplo de uma galera que soube aproveitar a tecnologia, inclusive de simulação de sons no meio digital, para criar algo completamente novo. Um dia eu fui numa feira de instrumentos musicais. Eu estava começando a trabalhar na Guitar Shop, que é a loja de instrumentos que foi o centro ali do encontro das figuras do Pato Fu. E tinha um cara da Roland demonstrando um sequencer, que é mais do que uma bateria eletrônica, né? Ele, além de... ele programa instrumentos MIDI, né? Assim, você pode fazer sons de bateria eletrônica nele, mas frases também, né? Timbres, acordes e tudo mais. Eu não sabia o que era aquilo, eu vi o cara usando aquilo ali, eu falei, nada, isso aqui eu vou pegar esse negócio aqui, eu vou virar do avesso. Tipo, eu imaginei que dava pra fazer umas coisas muito loucas com aquilo. Porque o cara, demonstrando o aparelho, ele fazia só coisa bem clichê, assim, olha, dá pra fazer uma base, assim, e tal. Eu falei, putz, cara, esse negócio é legal. Esse aparelho tá aqui no meu estúdio ali atrás, ó. Não sei se dá pra você ver, aí naquela parede. Nessa hora aí, o John aponta para uma caixa preta pregada na parede lá no fundo do estúdio. Se levanta, pega a tal da caixa e traz para me mostrar de perto. Esse cara aqui, ó, MC50 da Roland. Esse cara que eu vi o sujeito demonstrando há mais de 30 anos. E daí eu comprei um desse e programei o Rotom Music nele, cara.
E aí, duas perguntas. Você ainda usa ele e ele foi caro na época? Ele foi caro, ele custou $1.000. O que era uma puta grana na época, cara. Mas eu tinha uma noção muito clara do que eu queria fazer com ele, cara. Eu ia colocar os troços tudo no máximo, fazer o negócio acelerar, desacelerar, fazer não sei o que e tal. E a primeira coisa que eu fiz nele foi essas músicas do Rotom Music, que é o nosso primeiro disco. O segundo disco ainda é feito nele, o terceiro também. O Televisão de Cachorro, que é o nosso quarto disco, eu ainda programava nele. Então eu fiz muita coisa com ele. Assim. Quer dizer, na verdade ele não tem som, né? Ele é um sequencer só. Ele só organiza os sons. Tem que ter sons externos, né? Para poder ele ter som. E esses sons externos eles foram sofisticando aos poucos. Apareceram samplers e coisas do tipo tal, assim, e aí o som foi ficando mais sofisticado. Mas ele funciona até hoje. Outro dia eu quis fazer uma cena ligando ele assim. Ele trouxe um tanque, cara. Eu liguei ele na tomada, ele tem um disquete, né? Tem aqueles disquetes assim, tipo, disquete. E eu trouxe, eu coloquei o disquete ao som, plac, liguei o negócio, fiz os comandos para o negócio carregar, o aparelhinho fez. E carregou a música, cara. Eu falei, nossa, o cara é foda. Uma pausa rapidinha na programação para avisar que várias das referências deste episódio estão no site podcastfase2.com.br. Dê uma passadinha por lá depois e aproveite também para seguir o Fase 2 no Instagram, além de deixar 5 estrelas e seu comentário para este episódio no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music ou no seu player favorito. Aquele kit completo de interações que deixa a gente, que produz conteúdo independente para a internet, super feliz. Dos primeiros estudos de Conrad Zuse e Alan Turing, que levaram aos primeiros computadores, até o disco de lançamento do Pato Fu, foram 6 décadas de pesquisas, trabalhos e experimentações que fizeram que saíssemos de um mundo eletrônico para um mundo digital, principalmente com a chegada da internet a partir dos anos 60. Nesse meio tempo, o termo cibernético, cunhado em 1948 pelo matemático Norbert Wiener, evoluiu para ciberespaço, uma palavra inventada no começo dos anos 80 por William Gibson, autor do livro Neuromancer, um clássico do cyberpunk. E aí, foi um pulo para que tudo virasse a cibercultura, hoje também conhecida como cultura digital. Tema principal desse podcast. Sempre se falou quase como sinônimos cultura digital e cibercultura. Na academia, especialmente na área da comunicação, na sociologia, na antropologia, se falava bastante de cibercultura, né? Como esse processo, como a cultura, de uma forma muito sintética, assim, a cultura em sua adaptação para as plataformas digitais, nem existia muito esse conceito de plataforma, mas para as tecnologias digitais em rede, conectadas na internet. De novo, o Léo Foleto. Ao longo dos últimos anos, toda a cultura foi se digitalizando. E isso acompanha uma transformação do conceito, né? Então, se em 2008, 2010, falar em cultura digital, falava-se basicamente de políticas públicas para digitalização de acervos, para, enfim, para construção de plataformas em software livre, a partir de políticas públicas para isso. Falava-se de um processo de políticas públicas culturais voltadas para a tecnologia digital. Ao longo do tempo, tudo foi se tornando digital e o conceito parou de ser usado, pelo menos ele deixou de ser tão usado quanto em outros momentos, inclusive teoricamente, assim, porque passou a ser simplesmente entendido como algo inerente à cultura, né? Cultura digital é cultura. O adjetivo digital aí é colocado como quase não faz mais sentido, porque todo o processo cultural hoje, ou quase todo, seja música, teatro, cinema, todo ele passa, em algum momento, por uma tecnologia digital, seja na sua captação, na sua produção, na sua circulação, ou pela rede, pela internet, em sua, principalmente, circulação, mas também produção, enfim. Então, esse conceito ele deixou de ser tão falado por aí, por conta disso, e ele também deixou de ser teorizado, né? Hoje, quando se fala mais em cultura digital, nos estudos acadêmicos, por exemplo, a gente não fala mais tanto nisso, né? Acho que o termo cibercultura também é um termo que caiu em desuso. O que rola é que a cultura é viva. Ela se transforma.
até mesmo a cultura digital. Logo, não é porque as pessoas deixaram de falar ou de pesquisar a respeito dela que as mudanças pararam de acontecer. A grande questão era a ideia de que nesses textos do início da década de 2000, né, final de 90 para 2000, Pierre Levy, Manuel Castells, né, esses textos mais clássicos sobre o que era a cultura digital nesses quase 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente tinha esse debate sobre um cenário novo, né? Essas novas tecnologias estavam surgindo e essas mudanças de comportamento nossas em termos de acesso a conhecimento, né? A ideia do conhecimento, de todo mundo vai ter acesso às informações instantaneamente, isso vai melhorar a sociedade, isso e tal. E nesses últimos 20 anos, mas especificamente nos últimos 5 a 10 anos, né, a gente percebeu que não é bem assim, né? Não aconteceu dessa mesma forma. Esse aí é o Zé Messias, doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ e coordenador do Laboratório de Pesquisa em Games, Gambiarras e Mediações em Rede, o Gamer Lab, da Universidade Federal do Maranhão. A grande questão é essa, né? Que a ideia de cultura digital como um todo, geral, ela é muito baseada, né, num projeto, numa ideia de progresso, né? E o que a gente viu, né, de maneira geral, não foi esse progresso. E nos últimos 5 anos especificamente, 5, 10 anos especificamente, né, você tem, na verdade, um fechamento daquilo que, historicamente, era a internet e a tecnologia digital. Então, esse autor estava comentando, esses livros que saíram que a gente usava de cibercultura, cybercultura dos anos 2000, estavam se referindo a esses primórdios da internet, da cultura hacker, na década de 60, 80 e 90, né? Porque embora para a gente passou a usar provavelmente a internet, o World Wide Web da década de 90, né, ela é bem anterior a isso, né, a ARPANET, os projetos todos da década de 60 e 70. Então, esses livros da década de 90 e 2000 refletiam esse cenário e projetavam a internet como esse campo de, com esses dispositivos e esses programas mais em interface, né, o computador vai deixar de ser um instrumento para especialistas, né, para programadores, e vai se tornar uma máquina de fácil utilização por todos. E, de fato, no Brasil até houve alguns movimentos no começo do século para que isso acontecesse, inclusive com o ensino tecnológico super conectado com a cultura. Aqui no Brasil, diferente de outros lugares, ou, por exemplo, em língua espanhola, cultura digital, né, enfim, cultura digital é algo que é bastante ligado ao mercado, bastante ligado a uma profusão de iniciativas de cultura, de veiculação de cultura, por exemplo, nas redes, né? Diferente dessa pegada, no Brasil a gente teve uma construção política de cultura digital, especialmente a partir dos governos, né? Dos Ministérios da Cultura, especialmente a partir do Gilberto Gil, enquanto ministro da Cultura, a partir de 2004, depois com o Juca Ferreira. Então a gente teve políticas para a cultura digital, a gente teve uma secretaria de cultura digital. Então aqui se criou uma política mesmo de construção de ferramentas, enfim, de um debate público e também intelectual sobre cultura digital, né? Então, a gente construiu plataformas, né? O Cultura Digital BR, uma plataforma que esteve no ar durante boa parte dos anos 2000 até 2012, 2014, por aí, se eu não me engano. Foi uma plataforma que era Cultura Digital BR e abrigava uma série de blogs e de outros conteúdos ligados muito à produção cultural brasileira, né? A produção cultural de cultura popular até de cultura mais não necessariamente popular, né? E aí, em paralelo à cultura digital, a gente também teve aqui no Brasil, a gente teve a particularidade do programa do Cultura Viva, né? Que era os pontos de cultura. Sobre os pontos de cultura, eu falo a respeito disso no primeiro episódio da primeira temporada do Fase 2, e da importância desses espaços para o surgimento de um dos primeiros grandes games de Minas Gerais. Mas agora, voltando para o Léo. A gente teve, de uma forma, eu diria, quase inédita no mundo, essa junção entre cultura popular e essa cultura hacker, que criou-se muita gente, formou muita gente ao longo das últimas 2 décadas, criou-se tanto gente a partir dos pontos de cultura, quanto a partir de eventos, como os eventos da subdialogia, quando os fóruns do software livre, quanto a mídia tática, série de eventos que deu caldo e deu uma especificidade à cultura digital brasileira. O lance é que esses projetos que pensavam a cultura junto da tecnologia, a cultura digital, e trabalhavam em prol de popularizar o acesso e o aprendizado
a respeito da internet foram descontinuados e até atropelados pela chegada das grandes empresas de tecnologia e das redes sociais no começo dos anos 2010. Aí, claro, também teve uma outra coisinha. Well, today we're introducing 3 revolutionary products of this collection. Esse é um trecho da apresentação que Steve Jobs fez no começo de 2007 em São Francisco. Foi aqui que ele apresentou ao mundo um iPod com touchscreen, um telefone móvel e um inovador aparelho para se conectar à internet. Na real, era tudo uma coisa só, o iPhone. iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Com a chegada do iPhone, a internet sairia dos computadores das salas e iria para os bolsos das pessoas. Os celulares se transformaram em smartphones e tudo quanto é coisa, das TVs até as cidades e as geladeiras agora teriam uma versão smart. E com o tempo, o acesso à internet seria não só popularizado, mas também ainda mais individualizado e plataformizado através dos então pouco difundidos aplicativos. A maior parte do acesso no Brasil hoje na internet se dá a partir de dispositivos móveis e se dá basicamente a partir de plataformas de grandes empresas, né, das chamadas Big Techs. Então, 99% dos celulares do Brasil hoje tem WhatsApp. A maior parte da comunicação do Brasil, em qualquer lugar, se dá a partir de plataformas como WhatsApp, como o Signal, como Telegram, como o Messenger do Facebook, como o Instagram, como o TikTok, como várias outras. Então, houve uma transformação nisso. E o debate da cultura digital está tendo essa dificuldade também de poder acompanhar o que significa, de fato, falar em cultura digital numa internet muito diferente daquela onde esse conceito se propagou. No mais com o nosso culto celular do app, né, do app, do aplicativo, é que você deixa de navegar na internet, né? Você está preso ali naquele cercadinho que é aquele app, o Facebook, por exemplo, o Instagram. Isso é uma coisa, e realmente é um cenário completamente diferente do que os autores da década de 90 e 2000 estavam pensando, né? Mas a questão, né, com a das nossas redes sociais, vai chegar esse nosso tempo atual em que a cultura digital, e a cultura da internet especificamente, né, ela vai se fechando através dessa ação dessas entidades corporativas. Então você tem essa questão desse fechamento não só do hardware, né, como de proprietário, mas dos programas, né? Eles vão ficando hiper complexos, né, de uma forma que até quem produz, quem trabalha, por exemplo, é tão compartimentalizada, tão dividida, que é difícil dizer que tem um programador que sabe como é que funciona. Então essas plataformas, né, que é o que o termo está em voga atualmente, né, cultura digital plataformizada, é essa cultura digital em que tudo é fechado. E você, quanto usuário, realmente tem muita liberdade para poder interagir e não precisa mais ser um programador, não precisa escrever uma linha de código para você interagir com a internet, com os programas, com os sites, mas ao mesmo tempo você não sabe como nada funciona, você só está ali para curtir, para clicar, para compartilhar, e isso é um problema sério. Eu sei que para muita gente pode te parecer estranho dizer que uma cultura digital menos complexa seria um problema. E para explicar um pouco desse raciocínio, eu vou puxar uma referência que o Léo Folleto usa em seu livro Cultura Livre. A referência é um outro livro, o Micropolítica, Cartografias do Desejo, de Sueli Honig e do Félix Guattari. Nele, os autores falam sobre 3 dos sentidos que a palavra cultura já teve ao longo da história. O primeiro seria da cultura como valor, um sentido elitista mesmo, que define o que é a alta cultura e a baixa cultura. E aí, claro que a alta cultura é algo para poucos e bem diferente da cultura de massa. O segundo seria o da cultura como alma coletiva. Essa cultura todo mundo tem. É um sinônimo para civilização, basicamente. É aquela que construímos juntos, de forma integrada, em pequenos ou grandes grupos. O terceiro sentido seria o da cultura como mercadoria. Aqui não tem juízo de valor, nem construção coletiva. A parada é um produto mesmo. Série lançada direto na Netflix? Mercadoria da cultura digital. Disco da Beyoncé direto no Spotify. Produto. Vídeo no TikTok é a mesma coisa. Naquele período onde a cultura digital ainda tinha o nome de cibercultura, já era possível encontrar todos esses sentidos na grande rede mundial de computadores. A diferença de antes para agora é que antes dos aplicativos, a cultura digital era construída praticamente sem atravessadores. Cada um moldava e divulgava,
seu site, seu blog, do jeito que queria, ou que conseguia com as ferramentas que tinha em mãos. Até as raras redes sociais, como Orkut e MySpace, por exemplo, eram um pouco afetadas por algoritmos. Do tipo, todo mundo recebia o conteúdo de todo mundo com pequenos ou inexistentes filtros de comportamento, gênero, idade, etc. Hoje, como a internet é moldada por plataformas, a cultura digital sai com um formato delimitado pelas regras e algoritmos das plataformas. Nós só enxergamos a internet através de pequenas janelas chamadas aplicativos. E quando não sabemos exatamente como funciona o algoritmo por trás de um app, que inclusive pode mudar as próprias regras quando der na telha, ou quando produzimos algo de olho apenas nos presentinhos que a plataforma nos dá, em forma de likes ou engajamento, a nossa cultura digital coletiva vira negócio e as nossas mercadorias virtuais viram commodity. No final, nenhuma das duas tem valor a menos que o Analytics diga que tenha. Até mesmo a tal da alta cultura tem dificuldades em se colocar em um patamar acima das outras estando na internet plataformizada. Nem seria exagero imaginar que um pensamento de alta cultura digital, hoje, seria optar por se desconectar, não depender das plataformas, algo que praticamente só quem não tem de responder a nenhum diretor, cliente ou chefe pelo WhatsApp consegue fazer. Vale dizer que não é por acaso que os filhos dos CEOs das grandes empresas de tecnologia têm um uso super restrito das plataformas. No final das contas, o único resultado dessa internet de hoje, com essas culturas digitais, é o que vemos na timeline. Pessoas altamente qualificadas no setor de tecnologia sendo demitidas em um layoff, milhões de produtoras e produtores de conteúdo tentando ganhar qualquer trocado com live de NPC, saúde mental indo pras cucuias, crescimento do fascismo em tudo quanto é canto do mundo e Big Techs correndo para substituir toda a mão de obra por máquinas. Mas, claro, usando mão de obra barata e precarizada do sul global, enquanto suas lojas ainda não funcionam sem os caixas e os carros não andam direito sem motoristas. Podíamos ter uma recheada floresta de cultura digital, mas nos deram uma monocultura de plataformas. Por fim, eu perguntei a opinião do John, do Pato Fu, sobre essa questão da cultura digital e da tecnologia. Cara, eu acho que é uma visão meio pessoal de cada um aqui. Eu acho que a tecnologia ela é inescapável, né? A primeira coisa que você pode pensar é isso, assim. A gente teve um momento ali que eu acho que a gente estava na meio ponta de lança nesse negócio, né? A gente foi uma das primeiras bandas a ter site aqui no Brasil. A gente se correspondia muito por e-mail com os fãs. Respondia os e-mails. Putz, cara, teve uma época que a gente nem tinha computador. O nosso webmaster fez um site pra gente lá na USP. E ele imprimiu umas perguntas que as pessoas fizeram e nos mandou por fax. E a gente escreveu as respostas no papel do fax e mandou o fax de volta pro cara para ele responder para as pessoas, cara. Pensa bem, cara. Era isso. Mas assim, a gente tava numa época que na MTV, por exemplo, quando tinha aqueles alguns concursos assim, de qual banda que vai não sei o que, vote pela internet. A gente ganhava tudo. Porque a gente tinha muito fã na internet e tudo mais. Quando apareceram as redes sociais, a gente ficou para trás. Não era a nossa praia, assim, o nosso negócio era ter um site com e-mails, esse tipo de coisa assim. Apareceu aquela coisa das redes sociais, das postagens, as pessoas postando muito a sua vida pessoal para engajar as pessoas. A gente ficou meio para trás. Então essa eu acho que nossos canais na internet, eles são, até hoje, por conta desse momento que a gente comprou para trás, eles são menores do que aparentemente deveriam ser. Dado o fato de a gente ter sido pioneiro naquela época, a gente realmente acho que a gente ficou meio afastado. De uns anos para cá que a gente retomou isso e a coisa cresceu bem de novo. Mas eu lembro, cara, primeiro teve aqueles canais de chat, né? IRC e tal. Isso a gente achava legal pra caralho. A gente tava muito na frente desse negócio também. A gente conversava com os fãs, com esse troço e tudo mais. Mas aí apareceu o Orkut, que tinha as primeiras comunidades e tal. A gente até tinha a comunidade do Orkut ali também. Mas ali, cara, eu falei, cara,
Esse negócio é uma cagada, isso não vai dar certo, cara. As pessoas, esse negócio de colocar as pessoas em contato não tá com nada. Esse é um grande erro da humanidade, cara. De lá pra cá só piorou, cara. Então eu acho que toda essa onda reaça, obscurantista, terraplanista que tem, o estopim quase único dessas coisas, tirando a ideia de que isso já estava na cabeça das pessoas, mas o fato dessas pessoas terem achado o eco para meio que dominar, para chegar ao poder, são as redes sociais. Então, tinha uma música antiga nossa que falava que o mundo ainda não está pronto. A internet, ou ela fica pronta, ela vai acabar com o planeta, cara. Tipo assim, em algum momento ela tem que ficar pronta. Tem as coisas positivas da internet, claro, assim, das redes sociais, assim. São contatos que nem esse nosso aqui. É um negócio legal. E o acesso à cultura, à arte e tudo mais, assim, então, mas realmente, se você pesar isso com o que está acontecendo com a cabeça das pessoas, assim, com a expansão do obscurantismo, assim, até agora a equação está muito desfavorável, cara, entendeu? Aqui eu vou discordar do John. E foi mal, viu, John? Na minha opinião, a internet está prontíssima e 100% funcionando. Só que ela está funcionando alinhada com a ideologia californiana. Uma ideologia que moldou o modo de vida dos bilionários lá do Vale do Silício, que não custa dizer, foi a última leva de bilionários a surgir no mundo sem ser por meio de herança. E eu sei que é difícil confiar em tecnologias criadas por coisas que nem deviam existir, como os bilionários. No entanto, é possível construir uma mudança coletiva utilizando essas tecnologias. E o papo aqui não é nostálgico, não é para voltarmos à época do Flogão, do Mirk ou do Orkut. A ideia é termos o que temos hoje, só que melhor. No entanto, para começo de conversa, talvez a gente precise partir do alto, entendendo como pensam os coronéis da internet. Mas esse papo, a ideologia do Vale do Silício, sua conexão com o movimento hippie, a conexão entre o movimento punk e o faça você mesmo, e a ideia do Estado empreendedor serão temas para o próximo episódio. Não sei se eu estou errado, mas é a cultura hippie que vai levar a ideologia do Vale do Silício, não é? As pessoas falam hoje em dia que o Google é super inovador porque é uma empresa descolada, moderna. Isso, na verdade, é uma posição contemporânea de um ideário que nasceu lá atrás, né? O que é o Google hoje em dia? Todas as empresas que imitam o Google, se não uma continuidade do que foi feito na Atari. Que basicamente é a ideia de que a tecnologia vai nos salvar, né? De que as potencialidades da tecnologia vão nos curar de todos os males. O Fase 2 é um podcast independente que conta com o apoio da Rádio Inconfidência e da empresa mineira de comunicação, a EMC. Esse episódio usou áudios de Domingo Legal, Pato Fu, MTV Brasil, BBC, Barbie, Upbeat e Macworld. Como audiência teste, eu contei com as calorosas colaborações do meu grande amigo Ricardo Marques, da minha amigona e capricorniana favorita, Érica Mel, dos queridíssimos Lucas Toso, do podcast Controles Voadores, e HD Mabuse, e claro, da minha amada Deia Sena. Para fechar, siga o Fase 2 no app da Rádio Inconfidência, no Spotify, Pocket Casts, Castbox, Deezer, Apple Podcasts ou no seu agregador favorito. E deixe 5 estrelas para esse episódio. Faça o produtor de conteúdo indie mais feliz. Grande abraço.